Olá a todos, meu nome é Marco Túlio e eu que vou dar essa primeira aula do nosso curso de extensão em testes de software. E nessa primeira aula nós vamos fazer uma introdução a testes de software e depois falar com um pouco mais de cuidado sobre testes de unidade. Então, começando com uma introdução muito básica sobre testes de software, a ideia, o objetivo de um teste, eu acho que é muito claro para todos nós, né? O objetivo de um teste é verificar se um programa está apresentando o resultado esperado. É testar o programa, verificar se ele tem o resultado esperado. Para isso, a gente precisa fornecer alguns casos de teste, alguns dados de entrada para que esse programa execute e aí a gente teste o seu resultado. A relevância de testes, ela é também bastante óbvia, né? Às vezes, se um programa, dependendo do programa, se ele não for devidamente testado, os prejuízos podem ser enormes, né? Um dos casos mais conhecidos de falha de software é a explosão deste foguete Ariane 5 em 1996. Esse é um foguete francês que foi lançado da Guiana Francesa em 96, como eu disse, e depois de alguns segundos do lançamento, o foguete explodiu. Então, a Agência Espacial Francesa fez uma investigação muito detalhada para descobrir os motivos dessa falha e eles chegaram à conclusão que a causa da explosão do Ariane foi um simples, entre aspas, erro de conversão de float para int. Esse código mostra que uma versão simplificada, né, só para ilustrar o motivo dessa falha, existia uma variável inteira e uma variável real, e tentou-se atribuir essa variável real à variável inteira. Isso sempre funcionou nos lançamentos anteriores, mas nesse dia do lançamento do Ariane 5, o inteiro aqui, que estava armazenado na variável f, ele não cabia, o float que estava armazenado na variável f, ele não cabia no inteiro. Então essa conversão deu um resultado espúrio e isso acabou levando à explosão do foguete. O que eu estou querendo dizer aqui é que talvez se tivesse um teste para essa situação, o teste iria detectar o problema e aí iria evitar a explosão do foguete. Existe uma primeira frase aqui também na introdução que a gente gostaria de comentar, é que todo software, essa frase é desse consultor de engenharia de software, ele disse que todo software vai ser testado. A questão real é se ele vai ser testado por um testador, por um desenvolvedor ou pelos usuários. Então, o nosso software ele é sempre testado. O objetivo aqui no nosso curso é ensinar vocês, discutir com vocês técnicas que permitam evitar que esse teste ocorra só por parte dos usuários finais do sistema. Na área de software, existe uma frase também que ela é clássica quando se introduz conceitos de testes de software, que é desse cientista da computação muito conhecido, que é o Dijkstra. Ele tem essa frase, como eu disse, muito famosa, que segundo ele, testes de software são capazes de mostrar a presença de bugs, mas nunca a sua ausência, né? Então a frase ela revela ao mesmo tempo o principal objetivo de testes, achar bugs, mas também a principal limitação, que eles nunca são capazes de provar que um sistema não tem bug, que ele está livre de bugs, que ele tem zero bugs. Por que isso acontece? Por que isso é verdade?
Basicamente porque, como eu disse antes, para testar um programa você precisa de dados de entrada, dados de teste. E as entradas de um programa são, milhões de entradas, bilhões de entradas que um programa pode ter. E a gente não consegue, é inviável na prática você testar um sistema, mesmo que ele seja um sistema simples, com todas as entradas possíveis. Como a gente não consegue testar com todas as entradas, a gente não consegue provar que o programa está livre de bugs, que ele não possui bugs. A gente não consegue fazer isso porque o número de testes, o número de entradas dos nossos testes, elas na prática acabam sendo limitadas. A gente testa o sistema com algumas entradas apenas. Só para conceituar um pouco também, a gente fala muito de bugs. Bug é uma palavra um pouco, ela é muito usada, mas ela é um pouco informal, ela tem um caráter informal. Mas bug é meio que sinônimo para defeitos, ou seja, um código que não está de acordo com a sua especificação. Quando ele tem um problema que torna o código incompatível com a sua especificação, com o seu comportamento esperado, com o seu funcionamento esperado, a gente diz que esse código tem um bug, um defeito. A palavra bug, só para quem não conhece, ela provavelmente tem sua origem nesses primeiros grandes computadores, mainframes, ainda antes, final da década de 40, que os computadores eram quase que mecânicos, em grande parte mecânicos, eles possuíam componentes mecânicos, e um certo dia, diz essa história, uma programadora chamada Grace Hopper, ela percebeu que esse mainframe, o programa que ele estava executando, parou de executar. E ela foi investigar a causa desse problema e ela descobriu que realmente tinha um bug, um besouro, um inseto realmente preso em algum relé, em alguma parte interna do sistema. E esse bug, o bug real mesmo, o besouro real, ele impedia o funcionamento, que impediu o funcionamento do sistema. Então, ela anotou num diário que ela tinha que foi o primeiro caso de um bug, primeiro bug real que impediu o funcionamento daquele mainframe nessa época, em 1947. De lá para cá, testes é sempre uma prática que mudou muito, principalmente nas últimas décadas. É uma das práticas de programação que mais evoluiu, que mais mudou e que, no fundo, também mais teve impacto prático no dia a dia dos desenvolvedores de software. Por que isso? Eu acho que vocês também já sabem, porque antigamente a gente desenvolvia software nesse modelo chamado de waterfall ou em cascata, que era um modelo todo sequencial, Primeiro a gente levantava todos os requisitos, depois a gente fazia uma análise do problema, depois a gente projetava, gerava alguma documentação, alguns diagramas UML, aí então a gente escrevia o código e por fim a gente testava o sistema. Então o teste normalmente, em grande medida, ele acontecia no final do projeto. E normalmente, nesse desenvolvimento waterfall em cascata, os testes eram manuais, eles ocorriam imediatamente antes da implantação do sistema. Hoje em dia, o desenvolvimento de software mudou bastante. A gente hoje em dia, na grande maioria das vezes, desenvolve software usando métodos ágeis, XP, Scrum, Kanban e etc. E com métodos ágeis houve uma mudança extremamente importante na prática de testes. Os testes passaram a ser automatizados e não mais manuais. Eles passaram a ser implementados pelo próprio desenvolvedor do código. O desenvolvedor escreve o código funcional do seu sistema e escreve também os testes.
E algumas vezes os testes eles são implementados, inclusive, antes do código, que a gente chama de desenvolvimento dirigido por testes, ou TDD, que nós vamos estudar em uma das próximas aulas aqui do curso de extensão. Então essa foi uma breve introdução. A ideia foi passar alguns conceitos básicos de testes, e com isso a gente encerra esse primeiro vídeo da aula 1.